Olá a todos, aqui quem nos fala sou eu, Andrew, e você está em mais um vídeo do canal Física de Boteco. Desde já se inscreva, comentem, compartilhem e deem mais ajuda a esse canal. E quero que vocês deem seus comentários, hate, façam o que vocês quiserem, se for necessário. E sem mais enrolação, vamos para o vídeo de hoje. E no vídeo de hoje iremos comentar a respeito de potencial elétrico. Assunto que a gente vai complementar a respeito do que a gente já havia falado na aula passada, que foi a respeito de campo elétrico. O que seria o potencial elétrico? O potencial elétrico, vamos imaginar a relação lá do campo elétrico, em que a gente tem agora uma carga, e essa carga ela vai se deslocar de um ponto a outro. Esse deslocamento ele vai ser dado em relação ao trabalho que é feito dessa mudança de posição em relação à carga. Pode ser uma carga de prova ou uma carga normal. E aí o que seria? Isso aí vai ser dado exatamente o potencial elétrico. O potencial elétrico, pessoal, está diretamente ligado ao que acontece com coisas do nosso cotidiano. Por exemplo, a tomada da nossa casa de 110 volts, 220. Aí a gente tem sempre essa coisa de as famosas DDPs, ou as diferenças de potencial. A unidade do SI utilizada no potencial elétrico é dada por volt, né? Em homenagem ao físico italiano Alessandro Volta, né? Que fez o criador da pilha elétrica. E é dada na unidade do SI 1 joule por coulomb, no caso 1 volt. Vamos imaginar aqui que tem duas placas. Uma placa aqui do lado aqui da imagem, temos uma placa do lado positivo e uma outra do lado negativo. E aí a gente põe essa carga em prova. E o que vai acontecer? A força vai sempre se deslocar do maior potencial para menor potencial. Aí é uma coisa importante a se destacar. O trabalho é feito em relação desse maior potencial, sempre se deslocando para o menor potencial. E aí o que acontece? Essa distância desse deslocamento do positivo para o negativo, a gente tem a relação do trabalho. Esse trabalho dado pela força em relação à carga. No caso, carga em relação ao campo elétrico, que a gente já estudou nas aulas anteriores. Então, a gente tendo que a carga em relação ao campo elétrico e a distância, que é o deslocamento desse trabalho de A para B, sobre a carga, a gente vai cancelar o Q com o Q, e aí a gente vai ter que o potencial é um campo uniforme, vai ser exatamente o seu campo elétrico relacionado com a sua distância. Então esse vai ser o potencial da placa positiva para a placa negativa em um campo uniforme. E agora a gente vai observar para potenciais em cargas pontuais. O que seria uma carga pontual? Uma carga que não tem uma dimensão muito grande. Então eu queria imaginar aqui para uma única carga. A gente tem uma carga Q e aí a gente observa ela para um ponto P, né? No caso uma carga pontual ali. E aí a gente vai relacionar ele exatamente a um campo elétrico. E a relação do trabalho dela vai ser exatamente vai ser o potencial exatamente dessa carga vai ser dado por K, no caso a constante de permissividade que a gente já falou, o valor nas outras aulas, relacionado com com essa carga aqui, em relação diretamente proporcional à sua distância, ou seja, o potencial é uma grandeza escalar, pessoal. E aí vocês podem imaginar, e para ali está falando ali para várias cargas. Para várias cargas, pessoal, a gente vai imaginar novamente ali para um único ponto, e ali, emanando desses campos elétricos, a gente vai ter a soma algébrica, não uma soma vetorial, né, como acontece no caso de campo elétrico, que a gente vai colocar uma soma algébrica. Então a gente só somar a carga Q1, a carga Q2, e aí a gente vai ter a relação desses potenciais para várias cargas. Então, relacionando de novo, para uma carga pontual, vai ser dada pela constante de permissividade no vácuo, elétrica do vácuo, em relação à sua carga, diretamente proporcional à sua distância. Então, o potencial está relacionado ao inverso de sua distância. E para finalizar esse assunto de potencial elétrico, a gente tem as superfícies equipotenciais. Como assim, professor? A gente está relacionando
Exatamente, vamos pensar aqui uma única carga. Essa carga, geralmente, você já, como já foram observado em aulas anteriores, ela vai ter sempre um campo elétrico emanando. Caso positivo, vai estar saindo esse campo elétrico. No caso negativo, esse campo elétrico ele vai estar entrando. E como os potenciais estão sempre relacionados, eles são proporcionais ao inverso de sua distância, então se a gente desenhar ali uma superfície próxima, isso no curso mais avançado a gente vai ter ali uma gaussiana em determinado tipo de superfície, como uma esfera, um disco, e aí a gente, no caso para uma esfera, né, a gente tem que toda a carga vai estar presente aonde, pessoal? Vai estar presente ali na superfície. No interior, o campo elétrico ali é zero, ou seja, se a gente for relacionar com essa ideia, o potencial ali dentro vai permanecer o mesmo. E aí a gente só vai poder calcular o que está ali fora, relacionado ali à carga ali numa esfera com o que está aqui fora. Mas aqui, se a gente for observar para a imagem, a gente tem as linhas de campo e, no caso, as superfícies potenciais que a gente desenhou. Então, se a gente for relacionar ao ponto que a gente quer com a relação do potencial, do caso que está emanando da carga, a gente vai relacionar com o ponto que a gente desenhou aqui numa superfície potencial, que vai ser exatamente quem, pessoal? Vai ser VA, no caso, o ponto de partida da gente, até o ponto menos o ponto P, no caso, o potencial naquele ponto que a gente quer. Vai ser exatamente dado pelo campo elétrico relacionado pela sua distância, pessoal. Então, relacionando ali com a questão do potencial, que vai ser inversamente proporcional à sua distância. E com isso a gente pode relacionar mais assunto na próxima aula, que vai ser a aula de experimentos. Então a gente vai ser uma aula bem intuitiva em relação a estes assuntos que a gente já estava discutindo. E com isso a gente encerra o nosso vídeo de hoje a respeito de potencial elétrico. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deem mais ajuda no nossos assuntos mais adiante. Agradeço a todos e sem deixar a nossa frase motivacional, o ponto sempre segue um ponto, porque é um potencial, pessoal. Então, vamos lá. É isso, até a próxima. Tchau.